Olá, meus amados e queridos irmãos, irmãs, estamos iniciando mais uma semana. Estamos na 22ª semana do tempo comum. Que Deus abençoe você, iniciando também esse mês de setembro, mês dedicado à escuta da palavra, ou um mês dedicado, que é o chamado mês da Bíblia, para a motivação da nossa oração, da nossa busca de conhecer melhor a palavra de Deus. Ouçamos o Evangelho, que está em Lucas 4, 16 a 30. Veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje a liturgia nos oferece esse trecho iniciando o Evangelho de São Lucas. Com o Evangelho de Mateus, nós encerramos sábado e hoje iniciamos o caminho com o Evangelho de Lucas, e assim nós vamos com o Evangelho de Lucas agora até a festa de Cristo Rei. E no Evangelho de hoje, Lucas nos apresenta Jesus no seu início do ministério público, que vai até a sua cidade de Nazaré. Jesus vai lá evangelizar, vai levar a sua palavra, a palavra de salvação. Mas Jesus não leva uma palavra. Jesus é a palavra de salvação. É Ele a salvação. Não é só a sua palavra, mas é Ele mesmo a salvação. Os profetas anunciavam a palavra de conversão. Jesus é a palavra viva do Pai, é o Verbo encarnado, que é nele que está agora a nossa redenção e a nossa salvação eterna. E onde ele viveu durante um período, décadas da sua vida, desde que chegou que José e Maria trouxeram-no do Egito e ali estabeleceram em Nazaré. Jesus cresceu no meio daquele povo e agora, ao iniciar seu ministério público na Galiléia, ele volta ali na sua cidade natal, entra na sinagoga, lê o livro
escolhe a passagem da Escritura do profeta Isaías 61, onde o profeta, há centenas de anos atrás, havia proclamado a chegada do Messias, e Jesus se autoproclama, dizendo: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura, nele se cumpre a Escritura, nele se cumpre a lei, nele se cumpre os profetas, nele se cumpre todas as profecias. Por isso que o Antigo Testamento, nós só podemos lê-lo e compreendê-lo a partir de Cristo. É a partir de Jesus que nós abrimos o Antigo Testamento e entendemos que todas aquelas passagens, tudo aquilo que os profetas, toda aquela história de salvação que Deus foi fazendo com seu povo, encontra em Jesus o significado, o sentido. Aí nós entendemos o Novo Testamento, todo o caminho que foi feito. E é a partir de Jesus que nós também vamos fazer um caminho novo. Ele inaugura um novo, traz o novo, e a novidade é Jesus. Agora, com a sua vida, com a sua pessoa, se inaugura um novo tempo, irmãos. Com Jesus chegou um tempo novo, chegou aquilo que nós chamamos na teologia de tempo kairológico, é o kairos, é o tempo da graça. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar a boa nova aos pobres, para levar a libertação aos cativos, aos cegos, a recuperação da vista, e para libertar os oprimidos, e para proclamar o ano da graça. E depois ele fecha o livro, senta-se e todos os olhos estão fixos nele. E ele começa agora a sua homilia, e a primeira palavra da sua homilia diz: hoje se cumpriu a passagem da Escritura. É esse hoje o tempo de Deus. É hoje o Kairos de Deus. E esse hoje não foi só lá em Nazaré. Esse hoje é para mim e para você. Hoje essa palavra se cumpriu porque Jesus é a palavra eterna. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Hoje, por meio da igreja, ele continua a curar, a libertar. E é esta a missão da igreja. Jesus ali, ao abrir o livro do profeta Isaías, ele faz o seu programa. Não muito mais do que um programa, Jesus agora se diz: esta é a missão. Esta é a minha missão e esta será a missão dos discípulos dele de todos os tempos, em todos os lugares, em todas as épocas, com todos os desafios que cada época traz. Agora é a nossa vez. Deus conta comigo e com você, com seus colaboradores, e não nos falta nunca esse Espírito do Senhor que está sobre mim, sobre você e todos nós, porque essa palavra se cumpre hoje. Certo que ele encontrou muita resistência ali, tanto que queriam lançá-lo precipício abaixo, mas Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho, porque encontrou resistência, e ele diz: como Elias encontrou, e foi acolhido por um estrangeiro, aquela viúva de Sarepta, Naamã, o sírio, saiu de sua terra e veio até Eliseu, e muitos desprezaram Eliseu. E assim foi ontem e também continua sendo hoje. Desprezamos os profetas, as pessoas que estão do nosso lado, que nos indicam o caminho, mas nós não damos crédito a elas. Preferimos sempre ouvir, às vezes, profetas que não trazem ou não são fiéis ao Senhor. Mas é assim a história de ontem e a história de hoje. Mas hoje também Deus nos oferece a salvação para aqueles e aquelas que com o coração aberto o acolhem. E se encontramos resistência, olhemos para frente, façamos como Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Que Deus nos abençoe e que o Espírito do Senhor esteja sobre todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Até amanhã, se Deus quiser.